Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, carnavalesco em pleno final de julho. Que absurdo. Como assim? Quem é você? Devolva ao meu marido. Episódio de hoje. Capítulos 13, 14 e 15 da parte 2 de O Conde de Monte Cristo ou outros capítulos em outras edições. Exatamente. E assim eu já larguei mão, desisti de tentar... de acompanhar. Já. Os capítulos sobre os quais vamos falar na continuação dessa leitura detalhada de O Conde de Monte Cristo é A Aparição, A Amazolata e O Carnaval de Roma. Vamos começar porque a gente não tem muito tempo a perder. Tem muita coisa para falar a respeito desses 3 capítulos. A Aparição. Basicamente, a gente sabe qual é a aparição que teremos aqui ou as aparições que teremos aqui neste capítulo. De qualquer forma, iniciamos com a narrativa de Dumas, que fala que o Franz, o mocinho lá, aquele jovem que está pensativo, vai levar o Albert para ver o Coliseu. E eles vão pegar um caminho interessante via Sistina. Claro que o Glênio ele tem que falar disso, porque senão ele vai ter um treco. Então, por favor, meu bem, a palavra é sua. Qual é a rota que Dumas coloca para eles? Dumas cita aí alguns pontos de referência, mas a gente vai no mapa de Roma e a gente precisou organizar a ordem das coisas, senão a pessoa ia ficar dando parafuso dentro da cidade. Fica rodando. Eles pegam a Via Sistina, que sai ali das escadarias da Praça da Espanha, onde eles estão ali, bem fácil, hospedados. Onde nós estamos mentalmente. Exatamente. Sinta-se em Roma, ouvinte. Sinta-se em Roma. Passam por Santa Maria Maior, que é uma das 7 grandes igrejas de peregrinação em Roma, que são na ordem certa. São João de Latrão, São Pedro, São Paulo Extramuros, Santa Maria Maior, São Lourenço Extramuros, São Sebastião Extramuros e Santa Cruz em Jerusalém. Santa Maria Maior foi a primeira igreja do Ocidente dedicada à Mãe de Jesus, especificamente. Então, por isso também, um dos grandes pontos de peregrinação em Roma. Passando em Santa Maria Maior, pegam a via urbana, passam na Basílica de São Pedro Acorrentado, que é onde estão guardadas as correntes que prenderam o apóstolo Pedro em Jerusalém e na prisão mamertina em Roma. É o que dizem, né? Pegam a via do Coliseu e chegam no Coliseu. Todo esse percurso dá 3,5 km, ou mais ou menos 50 minutos de caminhada se você for romano nativo, ou então 2h30 considerando o tempo, prestando atenção no caminho, olhando para cima, para os lados. Você não vai fazer esse caminho andando em Roma em 50 minutos de jeito nenhum, se você não tiver acostumado com as paisagens romanas. Bom, passando por esse caminho, Franz e Albert vão sendo guiados por 3 homens, na verdade, né? São guias. Diz o Dumas no texto que apenas os guias têm direito a percorrer o monumento com tochas. O Coliseu é uma construção que quem se interessa pela história de Roma, ou quem já viu algum vídeo, quem já viu algum filme, já deve ter na mente a imagem. Que tem lá seu Fosso dos Leões, o Camarim dos Gladiadores, o Pódio dos Césares, segundo o próprio texto do Dumas. Pois então, a questão dos guias é bem colocada aqui nesse trechinho, porque dá a entender que você não pode visitar esse local sozinho, ou pelo menos não é aconselhável. Então fica aí essa questão dos guias, de quem são os guias. Se a gente pensa em turismo atualmente, a gente pode fazer algumas referências a alguns lugares para os quais viajamos, ou para os quais queremos viajar, que não podemos ir sem guia. Fica aí no seu imaginário, eu vou deixar aqui aberto para sua imaginação florescer. Bom, o Franz, ele aproveita que os guias estão ali fazendo toda a manobra linguística, discursiva e narrativa para o Albert, explicando tudo sobre o Coliseu, que o Glênio vai dar uma pitada logo, e ele vai sentar distante, lá nas escadarias, para ficar olhando aquele monumento. Já vamos voltar para Franz. Mas antes, falemos um pouquinho do Coliseu. E para isso eu vou citar uma obra escrita no século I, chamada O Livro dos Espetáculos. Uma obra de Marco Valério Marcial, difícil de achar em português, mas se você tiver acesso a outras línguas, leia. Está em que? Em inglês? Em inglês e em latim.
Que Mênfis deixe de vangloriar dos bárbaros milagres de suas pirâmides, que não se cantem mais as maravilhas da Babilônia. Tudo deve ceder perante o imenso trabalho do anfiteatro dos Césares, e todas as vozes da fama devem se unir para vangloriar esse monumento. Aí a gente imagina como é que está a cabecinha do Franz diante dessa construção. Coliseu de Roma, conhecido também como Anfiteatro Flávio ou Anfiteatro Flaviano, é um estádio de 48 metros de altura, 190 metros de comprimento e 155 metros de largura, que tinha capacidade para até 80 mil pessoas e audiência média de 65 mil. No ano de 64 aconteceu um incêndio geral em Roma, aí o Nero deu uma reurbanizada no vale entre o Monte Esquilino e o Monte Palatino, fez umas obras públicas, fez um laguinho, colocou uma enorme estátua dele próprio, claro, fez um palácio para ele e deixou a coisa caprichada no centro de Roma. Depois do Nero veio o ano dos 4 imperadores, fechando com o novo imperador Tito Flávio Vespasiano, que achou interessante destruir uma parte do palácio do Nero e esvaziar o lago. Nesse lugar, ele mandou fazer uma enorme arena para agradar o povo. Por causa do nome da família, a arena foi chamada de Anfiteatro Flávio. A obra começou no ano 72 e terminou 8 anos depois, já no governo do Tito, que também mandou construir termas públicas para todo mundo ficar limpinho e cheiroso em Roma. Ah, que maravilha. A inauguração foi uma série de eventos que durou cerca de 100 dias, com todo tipo de diversão, combate de gladiadores, execuções, caçadas, encenações, tudo que deixa o povo contente. E aqui cabe uma explicação a bem do entretenimento geral da população. As execuções não eram o espetáculo principal, nunca foram. Elas aconteciam no horário do almoço, normalmente, entre o divertimento da manhã e o divertimento da tarde. Que horário bom, né? Um horário bom. Mais ou menos como aquelas apresentações de intervalo de jogo, de basquete, que a gente vê até hoje. Que aparece. Sim, porque faz... Nossa, olha, as duas referências são iguaizinhas. Porque a gente tem a mesma sensação. Pegar um lanchinho, fazer alguma coisa. Tinha gente que ficava na arquibancada, vai ter execução. Tava lá morrendo, isso. Tá bom. E o local principal de execuções nem era o Coliseu, era o Circo Máximo, que ficava ali perto, que tinha mais espaço, podia colocar todo mundo em fila, enfim. Parece que a gente tá vendo um dos personagens desses 3 capítulos falando aqui. Basicamente, de forma totalmente natural, assim. Daí algumas mudanças, alguns ajustes, acabamentos no estádio foram feitos no governo do Domiciano, que foi o terceiro imperador dessa dinastia dos Flavianos e era o irmão mais novo do Tito. O nome Coliseu vem provavelmente por conta daquela imensa estátua do Nero que existia ali do lado, né, o Colosso de Nero, por isso Colosseum, Coliseu, mas que hoje não existe mais, deve ter sido derretida para usar o bronze, enfim. Mas os antigos, os romanos da época, chamavam só de o anfiteatro ou Amphitheatrum Caesarium, com referência aos Césares que mandaram construir o estádio. Bom, Franz, estamos acompanhando o personagem Franz neste capítulo agora. Ele está admirando essa construção. E enquanto ele admira, ele percebe a chegada de 2 homens. Primeiro um, que está muito bem vestido e que demonstra que tem ali que faz parte da alta sociedade. Alguns minutos depois, a chegada de outro, que Dumas diz pra gente que vestia a roupa de um genuíno indivíduo do Trastevere. Ou seja, segundo a nota, é um homem que se vestia conforme os habitantes do bairro popular, que fica à margem do rio Tibre. O recém-chegado, aí a gente tem algumas informações bem interessantes, que são informações que levam pra gente a geografia do lugar. O recém-chegado, esse homem que estava vestido que era do Trastevere, ele vai dizer, olha, desculpa o atraso, mas acaba de dar 10 horas em São João de Latrão. O que é São João de Latrão? É uma basílica. Segundo algumas informações, é a mais antiga das 6 basílicas papais que foi construída por Constantino lá no século IV. Trata-se de uma construção dedicada a 2 personagens importantes da história da cristandade, que é João Batista e João Evangelista. Ela foi construída, que é um momento, antiguidade, né? Ela foi construída sobre as ruínas do antigo forte da cavalaria da Guarda Imperial, lá da época do imperador Sétimo Severo. Quando Constantino venceu o Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, que a gente já comentou aqui na Caractere, o Constantino aboliu a Guarda Imperial e demoliu esse quartel. Parte do terreno da Basílica também era ocupada pelo Palácio Laterano. Esse palácio era propriedade da família Plauti Laterani desde a época da República Romana,
até a época do Nero, quando um cônsul da família foi acusado de conspiração contra o imperador e as posses foram tomadas pelo Estado. A propriedade passou por outros donos até que no século IV ele era conhecido como a Casa de Fausta, já que ele era uma propriedade da esposa do Constantino, e parte dessa estrutura foi incorporada pela basílica. E essa basílica, ela tem um sino que dá para ouvir ali do Coliseu. Fica mais ou menos 1,5 km. Isso, exatamente. Só que pega aquele túnel todo mundo que mora em cidade que tem grandes avenidas, pega aquele túnel de som, assim, você escuta e espalha, bem longe. Exato. E fica num lugar também privilegiado, né? De uma altura interessante que acaba sendo referência para a população. Esse homem do Trastevere, ele também disse para aquele homem bem vestido da alta sociedade, isso segundo o Franz ouvindo, né? Que ele estava vindo do castelo de Sant'Angelo, que ele foi falar com um determinado personagem. Eu já vou chegar nessa parte, mas a gente precisa falar um pouquinho desse castelo do Sant'Angelo, que é um castelo importante tanto pela sua construção quanto pelo seu papel na história neste momento, no século XIX. É um prédio romano na margem direita do Tibre, ou seja, do lado de lá do centro antigo, do fórum e tudo mais. Foi construído inicialmente como um mausoléu do imperador Adriano no ano de 135. Para a gente ter uma referência quando a gente fala de imperadores, que às vezes eu fico falando nome para lá, nome para cá. Então a gente pega o primeiro, Divino Augusto, aí tem o Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, aí os 3 governos curtos do Galba, Otto e Vitélio, a estabilização de novo do Império com Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva e Trajano. Uma rápida linha do tempo aí, Isso. Né? Muita gente considera que a partir daqui começa o declínio romano, com o final do governo do Trajano, né? O primeiro do início do declínio de Roma é o sucessor do Trajano, que é justamente o Adriano, que governou Roma de 117 a 138. Quando a gente fala em primeiros anos do Império, que seria o auge mesmo de Roma, vai do governo do Augusto, que começa, salvo engano, em 27 a.C. e vai até 117 depois. Esse mausoléu foi construído com a intenção de ser essa tumba familiar, como já tinha o mausoléu do Augusto, que a gente já comentou aqui na Caractere também. Vários restos mortais de imperadores foram depositados nesse novo mausoléu, isso até os restos do Caracalla em 217, mas não muito tempo depois disso, isso a gente está falando no ano 401, o prédio acabou virando um edifício militar e foi incorporado ao sistema de defesa das muralhas aurelianas, que também a gente já comentou aqui na Caractere e não vou me estender. Ele ficou ativo durante toda a Idade Média e a Idade Moderna, virou prisão no século XIX e hoje é um museu, portanto, visite. A curiosidade é a origem do nome. No ano de 590, Roma passou por uma epidemia violentíssima de peste e, segundo a lenda, o próprio São Miguel Arcanjo apareceu no alto do mausoléu de espada em punho para anunciar o fim da epidemia. E aí o nome em homenagem a São Miguel Arcanjo, Castelo de Sant'Angelo. Bom, tendo a explicação do Castelo de Sant'Angelo, nós temos a informação deste homem do Trastevere dizendo que estava vindo desse castelo. Como o Glênio mencionou, no século XIX, esse local era uma prisão. Nesse período, no século XIX, a causa, por que o local era uma prisão, era por causa dos movimentos de unificação da Itália. Então a gente tem aí uma questão de revolução que acompanha toda a história do Edmond Dantès no Conde de Monte Cristo. O homem do Trastevere, ele dizia o seguinte: eu fui lá falar com o Beppo para ter informações do Pipino. Tá, vamos lá. Quem é Beppo e quem é Pipino? O Beppo é um personagem cuja função é ser empregado na prisão. E ele vende informações para esse homem do Trastevere. Nós não temos o nome deste homem ainda e ficaremos sem ele até o momento oportuno. Pois bem, se a gente for para algumas referências que nós temos na literatura contemporânea, para quem já leu Carlos Ruiz Zafón, com a sua série O Cemitério dos Livros Esquecidos, mais especificamente o livro 3, que é O Prisioneiro do Céu, há um personagem que é inspirado, aliás, esse livro inteiro é inspirado no Conde de Monte Cristo. Isso o Zafón deixa muito claro desde as primeiras páginas. O personagem é Bebo no livro do Zafón, não Beppo. E esse personagem também, de certa maneira, vende informações para um advogado, o advogado Fernando Brians. Só que ele vende
num castelo que também foi um castelo importante, construído em 1640 em Barcelona, na Espanha, que é o castelo de Montjuïc, que entre o final do século XIX e início do século XX foi também, assim como o castelo de Sant'Angelo, uma prisão. Ou seja, as referências do Zafón para essa construção de quem é fora da lei, que a gente vê no Conde de Monte Cristo, é muito clara e é muito interessante. Bom, fazendo essa referência e saindo lá da atmosfera e da construção narrativa do Zafón, voltamos para o que o Franz está escutando. E ele escuta esse homem do Trastevere falar da libertação, da necessidade da libertação do Pepino, porque o Pepino era um homem importante. Era um homem que, pelo que dá a entender nesta conversa toda, ajudava um certo grupo. Vamos revelar. Um certo grupo que era liderado por um tal de Luís de Vampa. Pepino havia sido preso, ele havia sido condenado à pena de morte por decapitação. E ele ia morrer junto com outro homem, o Andrea, que seria Masolato. Bom, o que são essas mortes, né? E como é que elas acontecem? Essas condenações seriam efetivadas logo antes do carnaval. Qual é o motivo? Bom, o motivo, não sei, mas dá aquele tom de desgraça humana para que a gente comece a brincar o carnaval e a sorrir, porque afinal de contas, eles morrem, nós vivemos. É mais ou menos essa atmosfera que a gente vê nos capítulos seguintes até o carnaval. De qualquer modo, o homem que está ali vestido, né, muito bem vestido, que é da alta sociedade, ele está com um casaco cuja gola meio que tampa ali o seu rosto. Então o Franz não sabe quem ele é, mas começa a desconfiar por causa da voz. E eles combinam uma senha. Esse homem da alta sociedade diz que vai libertar o Pepino e que o outro saberia porque as 3 janelas do Café Ruspoli estariam com enfeites específicos. 2 das laterais estariam enfeitadas com damasco amarelo e a do meio com damasco branco com uma cruz vermelha. Essa era a senha para dizer: o Pepino será libertado. Palácio Ruspoli fica ali na Via do Corso, Exatamente. Que é o principal corredor do carnaval romano. Que é o corredor desse carnaval que a gente acompanha na obra do Dumas e também que tem uma tradição já, como o Glênio mencionou no episódio anterior. Tem algumas questões que a gente precisa levar em consideração que o Franz está com a narrativa do mestre Pastrini na cabeça antes de escutar esses homens conversando. E nesse sentido, ele está com quem na cabeça? Com o Conde de Monte Cristo ou Simbá, o Marujo, porque ele ouve referência a estes 2 nomes na história contada pelo mestre Pastrini. E isso faz com que ele fique pensativo, aquilo o incomoda. E tem uma coisa que faz com que ele faça a ligação entre o Simbá, o Marujo e esse homem da aristocracia ou da alta sociedade, que ele escuta ali no Coliseu, que é a voz. Segundo o texto, a voz do homem da alta sociedade tinha entonações sarcásticas, alguma coisa de estridente e metálico, fazendo com que Franz estremecesse nas ruínas do Coliseu, tanto quanto na caverna de Monte Cristo. Bom, temos aí aquela dica, porque a gente vai ver logo nos capítulos seguintes, nas páginas seguintes do Conde de Monte Cristo. Mas voltemos um pouquinho. O Pepino tinha sido condenado à decapitação. O outro seria Masolato. Aí a gente fica, o que é isso, gente? Porque é uma coisa que está tão fora, assim, decapitado, a gente ainda, né, acompanha um pouco mais. A gente tem uma referência cultural, né? Pois é. E agora eu puxo, aviso para as pessoas mais sensíveis, puxo o momento... O negócio é sério mesmo. Se você quiser dar uma puladinha no episódio e tiver alguma questão, pode pular um pouquinho. Momento execução rádio caractere. Que horror, né? Masolato, conhecido também como suplício do malho, ou seja, o carrasco usa um porrete longo, um taco, qualquer coisa parecida com isso para executar o condenado. O condenado ficava de joelhos num lugar alto para a população ter plena visão, né? Poder se divertir.
o executor girava no ar o porrete para pegar embalo e a pancada vinha. Ou vinha de cima ou vinha de lado, dependendo do estilo do carrasco. Se o condenado tivesse sorte, junto com a porrada vinha o som característico do crânio quebrando, que parece um coco, e os efeitos visuais da execução. Se o carrasco não aplicasse força o suficiente, por acaso ou de propósito, poderia vir outra porrada do carrasco, ou então ele tinha que cortar a garganta do condenado com a faca, o que acabava sendo o procedimento mais comum nesse tipo de execução. O último registro oficial de alguém mazzolato é de setembro de 1806, e a gente pega a descrição do carrasco. No momento, depois a gente vai falar disso, ele tá só com uma bermuda, uma faca na cinta e o malho. Ele já sabe o procedimento, ele era uma pessoa experiente, ele sabia que ia se sujar e que provavelmente ia precisar da faca. Também mais pra frente, no próximo capítulo, é dito que a mandaia, ou porrete, não se engana, não treme, não fere em falso. Não precisa ser repetida 30 vezes, como no caso do soldado que cortou a cabeça do conde de Chalais, talvez por ordem de Richelieu. Neste momento, a gente precisa levar em consideração o quanto a diversão masculina se dá com a violência. Com a violência e pela quantidade de sangue. Isso. Né? Que temos nos episódios literários, nos fatos e dados históricos. Henri de Talleyrand-Périgueux foi acusado de conspirar contra o rei Luís XIII, embora aparentemente ele quisesse mesmo era matar o cardeal Richelieu. O cardeal que foi responsável pela instalação do absolutismo na França, lembremos disso. Henri foi preso e foi executado em 1626 por um carrasco inexperiente que precisou de 30 golpes de machado até conseguir separar a cabeça dele do corpo, sendo que observadores atestam que na machadada número 20 o sujeito ainda estava vivo. Terrível. É assim que execução. Surge esse tipo de... Não, é um detalhe do comentário do conde, do Dantes, que ele fala assim, é um negócio mais tranquilo do que uma execução mal feita igual o conde de Chalais. É pra amenizar, né? Isso. Tá. Já o caso da decapitação é uma execução mais civilizada, mais limpinha, né? Também exigia uma maior habilidade do carrasco. O condenado apoiava a cabeça em um cepo e o machado afiado descia no lugar certo. E se tudo corresse bem, se o machado tivesse afiado, se o carrasco fosse bom, era um golpe tranquilo, não tinha muita graça, não era aquele espetáculo quanto o mazzolato. E pegando aqui mais uma questão histórica da coisa, pela data, pelo local, por tudo, o carrasco em questão no nosso romance era certeza Giovanni Battista Bugatti, nascido em 1779 e falecido em 1869 aos 90 anos de idade, depois de mais de 68 anos trabalhando como carrasco oficial dos Estados Papais. Durante esse período, ele serviu a 6 papas e ao governo francês de ocupação e foi responsável por 516 execuções. O seu primeiro executado foi Nicola Gentilucci, em 22 de março de 1796, condenado por matar um padre e roubar 2 freiras. O último executado dele foi Domenico Antonio de Martini, em 17 de agosto de 1861, condenado por homicídio. Para quem tiver interesse, a capa vermelha original do carrasco e um dos machados de execução estão expostos no Museu da Criminologia em Roma. Só para a gente levar em consideração ali as ligações históricas, ou não, ou talvez a coincidência, o Andrea, que vai ser mazzolato, ele matou um padre que o ajudou. Bom, fica aí só a informação que também foi jogada assim pra gente, a gente também não sabe se é a referência do Dumas ou não. Exatamente. E só para tranquilizar as pessoas, fim do momento de execução na Rádio Caractere. Pronto. Na verdade, fim não, porque a gente terá a cena dessa execução logo no capítulo um pouquinho antes do carnaval. Mas sem explicações gráficas. Não, assim. não precisamos disso mais. Chega. Para um pouquinho o episódio, toma uma água, ou não, ou vai se recompor e a gente retoma aqui a história. Porque agora, saindo ali do Coliseu, os 2 rapazes vão se aprontar porque eles têm ali uma festividade da época. Vão aproveitar a Night do Tempo. E a Night do Tempo é assistir a ópera. Aliás, para você o ouvinte da Caractere, que pode achar ainda que ópera é um negócio chato, não é. Ópera é um negócio divertidíssimo. Tem várias disponíveis no YouTube para você assistir. Exatamente. Divirta-se. É muito legal. Mas vamos pensar nos jovens. E os jovens do tempo, eles estão em Roma e eles têm que se divertir.
Inclusive, o Dumas deixa claro que a ida das pessoas, não só dos jovens, mas da sociedade em geral, para, né, o teatro e assistir a ópera, é mais aquele momento de colocar a fofoca em dia, comentar sobre fulano, cicrano, beltrano, em vez de assistir a ópera em si. Tanto que era comum até o pessoal assistir só um ato ou outro ato, não assistir o negócio completo, né? Exatamente. A gente vai comentar um pouquinho que lugar era esse, porque esse lugar é importante. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que estava sendo apresentado, porque afinal de contas o Dumas dá um certo espaço bem relevante para a peça que estava sendo apresentada. Nesse momento eles vão para o Teatro Argentina, que é um teatro que foi construído no século XVIII em cima de parte do que foi o antigo Teatro de Pompeu, senhoras e senhores. Esse Teatro de Pompeu era um complexo de fontes, estátuas, tinha um jardim enorme e uma parte de anfiteatro mesmo, que era usado com frequência, esse complexo, né? Não necessariamente o anfiteatro, mas uma outra sala do complexo, era usado com bastante frequência pelo Senado romano para suas reuniões. Por mais de 40 anos, entre 55 a.C. e 13 a.C., ele foi o único teatro permanente e funcional de Roma e continuou sendo usado e reformado até o século VI. O divino Júlio César celebrou o triunfo dele sobre o Pompeu na Guerra Civil Romana, justamente na Cúria Pompeiana. Olha que audácia! Ele venceu o Pompeu, que mandou construir aquele negócio todo, e foi celebrar o triunfo dele ali. Uns anos depois, foi exatamente na Cúria Pompeiana que o Júlio César foi covardemente assassinado nos idos de março do ano de 44 a.C. Evento que me dá tristeza até hoje. Acalmou, Jéssica? Talvez. Acalmou aí? Não, me dá uma revolta ainda saber que ele foi esfaqueado na Cúria Pompeiana. Bom, gente, a gente volta para Conde de Monte Cristo, porque os jovens mancebos vão assistir Parisina. E o que é Parisina? É uma obra que foi composta por Gaetano Donizetti, mas a inspiração é muito clara no poema que tem o mesmo nome, cuja escrita foi produzida por Lord Byron. Para quem acompanhou o episódio anterior, na leitura dos capítulos anteriores, pode perceber a presença de Byron constantemente na mente de Franz e nessa atmosfera que é construída em torno, na presença desse homem misterioso que ingressa na sociedade, ou que pelo menos agora passa a ser visto pela sociedade. Eles vão assistir a Parisina, que é uma peça muito dramática, é praticamente uma tragédia, em que a inspiração do Byron foi na história do Marquês de Ferrara, Niccolo III d'Este, que foi escrita, essa história dele, do Marquês de Ferrara, foi escrita pelo historiador britânico Edward Gibbon. É o mesmo autor, se você reconhece um pouco o nome, é o mesmo autor de A História do Declínio e Queda do Império Romano para a Tristeza e Desolação de Sr. Glênio Madruga. Trata-se da história da traição da Parisina, que coloca ali coloca o marido em situação difícil porque ela se relaciona com o seu enteado. Fica aí, dá uma olhadinha, vai procurar Parisina, vai procurar o escrito do Byron, que é bem interessante. Na ópera, os dois rapazes encontram, eles são convidados para... são rapazes da aristocracia, então eles são convidados para ficar ali, numa daquelas salinhas, num daqueles balcões. E eles encontram uma aristocrata extremamente fofoqueira, que é a Condessa G. Em determinado momento, eles olham para quem estava assistindo aquela ópera, porque eles não estavam prestando atenção só em momentos muito específicos em que a ópera levava determinado tom, E daí tem o som que dá uma chamada de atenção no público, mas, no mais, era só prestar atenção em quem estava assistindo. Chama atenção, principalmente do olhar crítico de Albert, que ele era crítico de tudo, inclusive tem até ele sofre até uma reprimenda do Franz, dizendo, olha, não faz assim também, não tenta olhar para os outros, para as outras sociedades como um francês. Bom, o Albert dá uma olhada em tudo. Já é a segunda, né? Primeira lá nos coxes. Foi lá com... Eles veem, e principalmente o Albert fica muito encantado, com uma certa
uma certa mulher que se vestia com um traje típico grego. E segundo o texto aqui do Dumas, era uma bela albanesa e que estava junto com um homem que o Franz reconhece como sendo Simbá, o Marojo. Interessante essas referências de vestimenta e aparência, porque para muita gente da Europa ocidental, principalmente considerando aí século XIX, você saiu um pouco da Itália, virou ali para a Eslovênia, dali para frente, eles consideram tudo mais ou menos a mesma coisa. Ainda mais para a época, se a gente pensar Exatamente, bem. pensando nessa época. Então, tem uma pegada mais oriental. Putz, pode ser grega, albanesa, macedônica, até turca. Assim, eles não diferenciavam muito. Então, ter essa grega e ser uma bela albanesa tem as características gerais do leste europeu. E vamos pensar que a gente está falando dos personagens que não reconhecem essas diferenças. Se a gente for para Prosper Mérimée, a gente tem essas explicações muito bem feitas. E é por isso que, particularmente, eu gosto tanto das obras do Prosper Mérimée. Porque ele tem essa delicadeza de colocar as coisas no seu lugar, ou pelo menos tentar. Na sociedade que não estudava, vamos lá, que não estudava, que tinha ali as suas facilidades, eles falavam qualquer coisa, né? Eles representavam conforme conseguiam falar mais ou dar atenção para determinados assuntos. Ou seja, não se aprofundavam. Em determinado momento, a gente tem, quando eles já saem ali do teatro e tudo mais, eles recebem finalmente o convite do Conde de Monte Cristo, daí aquele que o Pastrini tinha comentado, que estava no mesmo andar que eles no prédio, no hotel, e eles recebem esse convite para conhecer o Conde, né? Inclusive o Conde vai, quando encontra realmente eles, diz: o Pastrini é um tanso, porque ele não me falou de vocês, enfim. E aí um diálogo entre Franz e Albert que é falado: olha, a não ser que o Conde tenha o anel de Giges, que o deixe invisível, eu preciso fazer algumas perguntas para ele não vai escapar de mim. Não vai fugir. E o que é esse anel, né? Para quem estava ali, pegou essa linha e pensou assim: o que é esse anel? Não é o anel do Senhor dos Anéis, né? Mas quase. É uma peça da mitologia grega que daria ao seu portador a habilidade de se tornar invisível. E Platão puxa isso para a filosofia em A República, com o questionamento: se ninguém pudesse te ver, como você se comportaria? Você faria o certo porque é o certo? Ou você faria coisas que não são certas porque ninguém pode te ver? E se apresenta outra situação: se ninguém te conhecesse, você faria o que você faz normalmente ou não? É uma situação que remete à própria situação do Conde de Monte Cristo, Edmond Dantes, que não é mais Edmond Dantes, é o Conde, e que em determinado momento ele é o Simbá, e em determinado momento ele é o Abade que chega a cavalo. Como que você se comporta se você não fosse reconhecido? Pode ser que um anel do Tolkien, né, ou um anel, tenha alguma inspiração na lenda e uma consequência nova de necessariamente corromper o portador, a não ser que o portador seja o Tom Bombadil, enfim. Mas, né, procurando nas cartas, nas anotações do Tolkien, não existe uma ligação direta entre o Anel de Giges e a elaboração do Um Anel. Porém, uma releitura confirmada desse conto do Anel de Giges é O Homem Invisível, do H.G. Wells. Que quem sabe um dia a gente trate um pouquinho a respeito, não é mesmo? Pois é. Terminando esse capítulo, os jovens são convidados pelo Conde de Monte Cristo e a gente tem o título do capítulo, que é a Masolata. Então, todo aquele acontecimento que o Glênio narrou, com um sorriso nos lábios e a gente com nojo, ouviu com nojo, acontecerá aqui neste capítulo. No capítulo anterior tivemos a aparição, finalmente apareceu o Conde de Monte Cristo em sociedade e ele causou uma impressão muito ruim na própria Condessa G, tá? Mas a gente já fala um pouquinho mais disso adiante. Porque ele era muito branco. Um pálido que lembrava os personagens de Byron. Eu já vou falar disso um pouquinho na frente. Mas, voltando ao Franz, ele percebe nas conversas com o Conde que convida os rapazes para usar a sua carruagem, para ficar com ele lá nas 3 janelas do Ruspoli e para assistir o espetáculo. O espetáculo, segundo ele, um espetáculo imperdível,
antes do carnaval. E os jovens, de certa maneira, aceitam, pensam bem, né? Como é que vão fazer e tal. Até o Conde fala um negócio interessante, assim. Na vida, praticamente só há uma preocupação importante: a morte. Não é curioso estudar de que diferentes maneiras a alma pode sair do corpo? Pois é. Olha que poético. Claro que é. Mas chama a atenção do Franz, e não só do Franz, mas de quem está lendo a obra, a frieza com que o Conde fala das execuções, dos suplícios. Tanto que em determinado momento ele vai dizer que os europeus não sabem o que estão fazendo. Ele diz assim: não me venham falar dos europeus, no que se refere a suplícios. Eles não entendem nada disso, achando-se, na verdade, na infância, ou melhor, na velhice da crueldade. Fala também sobre as diferentes maneiras de se morrer, como o Glênio bem mencionou, e sobre justiça e vingança. E é aí que a gente tem um pouquinho do aspecto biográfico do próprio Conde, porque ele diz assim: apresento-lhes outro caso, agora material, em que a sociedade, atacada em sua base de sustentação pela morte de um indivíduo, vinga a morte com a morte. Mas não existem milhões de dores capazes de rasgar as entranhas de um homem, sem que a sociedade dê a mínima, sem que lhe ofereça o meio de vingança insuficiente, ainda que há pouco mencionado. Não existem crimes para os quais o empalamento dos turcos, os afogamentos dos persas, os nervos esmigalhados dos iroqueses seriam suplícios demasiadamente brandos e que, no entanto, a sociedade indiferente deixa sem castigo? Responda, não existem esses crimes? Se nesse momento o Conde não está falando do seu próprio sofrimento, não sei mais do que ele está falando. E isso fica também na impressão do próprio Franz. Enquanto isso, Albert, e agora citando, né? Albert fazia honra à refeição como homem condenado havia 4 ou 5 meses. A cozinha italiana. Isso é, a uma das piores cozinhas do mundo. O Dumas para fazer uma brincadeira, para usar uma ironia, porque um estava falando da sua vingança e da crueldade das execuções, o outro estava estarrecido com a narração, e o Albert estava se empanturrando como nunca. Ele estava se divertindo, estava comendo feliz da vida. Tanto que o Albert pensa assim, o duelo resolveria esse problema. Mas o Conde diz que não. Diz que não se vingaria assim e que o duelo é algo para ninharia. Bom, a gente vai ver duelo no Conde de Monte Cristo em outros capítulos, mas tá aqui o que é o duelo para o Conde neste momento. Ele diz o seguinte: no caso de uma dor lenta, profunda, infinita, eterna, eu daria em troca, se fosse possível, uma dor semelhante à que me havia sido causada. Gente, o personagem está anunciando o que ele pretende provocar nos outros, naqueles que o fizeram sofrer. Agora imagina isso, ouvinte da Rádio Caractere, o que isso causou nos leitores de O Conde de Monte Cristo, vendo esse capítulo e sabendo que os próximos capítulos só semana que vem ou na outra, quando ia sair no jornal. Isso. É interessante porque, na perspectiva do Franz, que estava ali embasbacado e, sabe, sem entender e sem saber por que aquele homem falava daquele jeito, ele ainda responde para o Conde. Ele diz, o ódio é cego, a raiva atordoa, e aquele que serve à vingança arrisca-se a beber uma bebida amarga. Mas aí o Conde responde que só se for um pobre desastrado, porque se esse for pobre e não tiver meios, ele realmente não... ele vai ter um retorno triste. Mas se ele for milionário e habilidoso, não. Ou seja, ele coloca na conta do dinheiro que ele tem toda a possibilidade de fazer, de retornar o mal. De se vingar e sair impune. Exatamente. Qualquer semelhança com casos reais não é mera coincidência. Pois agora, né? Aí a gente acompanha um pouco dessa conversa e o convite do Conde para que eles passem o carnaval e o início do carnaval, assistam à execução juntos. E o Conde insiste para que os dois rapazes olhem para o que está acontecendo ali na praça. Lembremos, a execução acontece na Praça do Povo, Piazza del Popolo. E é comentado que as escadarias do Monte Pincio estariam lotadas para assistir a execução. Monte Pincio é uma região ocupada desde que o mundo existe, ou seja, desde a Antiguidade Romana. Nessa colina existe... Ou seja, o mundo existe, segundo Glênio, desde a Antiguidade Romana. Então... O mundo que importa... O mundo não existia antes. O mundo que importa começa ali. Rômulo e Remo.
Nessa colina existia o túmulo dos Domícios, onde foram depositadas as cinzas do imperador Nero, que a princípio, pela família, era para ter sido depositadas lá no mausoléu do Augusto. Só que, né? Enfim, Nero. E também nesse local foram instalados alguns monumentos. Mais para frente, essa área virou área de cultivo de uvas, depois alguns mosteiros. Mais perto dos nossos dias hoje, a Piazza Napoleone, que é um espaço aberto com vista para a Praça do Povo. Piazza Napoleone se liga à Piazza do Povo por lindas escadarias. Qual é o panorama? A gente tem embaixo, na Praça do Povo, um local onde vão acontecer as execuções e uma escadaria cheia de gente replicando o que era a audiência de execuções na Roma Antiga, no Circo Máximo ou no próprio Coliseu. Ele está fazendo 1800 anos de paralelo e fala, o povo se comporta do mesmo jeito para ver uma execução até hoje. Exatamente, essa referência, e isso nas palavras do Conde, a gente encontra essa relação com Roma Antiga. Inclusive na própria vestimenta do carrasco, que o Glênio já mencionou sobre a vestimenta dele, mas tem um detalhezinho que o Dumas deixa pra gente, que são as sandálias amarradas em tiras nas canelas. Se você perceber, e se você for lá na história de Roma Antiga e dar uma olhadinha na vestimenta, este era digamos assim, uma parte importante da vestimenta dos soldados romanos. Inclusive, na época, chamavam-se caligas, e por isso o Calígula, que quando ele era pequenininho, ele usava essas sandálias nesse estilo, vestido como um pequeno soldado para acompanhar as legiões em campanha. Então, Calígula não era nome, era o apelido justamente por causa da sandália. Pois agora. Bom, os dois rapazes assistem àquela cena. O Pepino é agraciado com um indulto e a gente sabe muito bem quem foi que proporcionou esse indulto a ele. Só que esse fato do indulto ser dado a Pepino, deu ao outro condenado um desespero com o qual o conde, assim, deitava e rolava. Ele aproveitou aquilo, ele ria, ele comentava. Inclusive, ele faz uma citação. Pretendemos trazer esta obra que ele cita muito em breve na Rádio Caractere, que ele faz referência do personagem Andrea com o personagem Calmor, do Schiller, que é dos bandoleiros, é de uma obra do Schiller. E o Conde faz essas referências tudo num tom de brincadeira, sabe? Como se aquilo realmente o divertisse profundamente. Em determinado momento, ele chama os rapazes e diz assim, observem, pois, palavra de honra é curioso. Eis um homem que estava resignado ao seu destino, que caminhava para o cadafalso. Queria morrer como um covarde. É verdade, mas queria, enfim, morrer sem resistência e sem recriminações. Sabem o que lhe dava alguma força? Sabem o que o consolava? Sabem o que o fazia aceitar pacientemente esse suplício? Era que um outro partilhava sua angústia. Era que um outro ia morrer antes dele. Levem 2 carneiros para o açougue, 2 bois para o matadouro, e tente explicar a um deles que seu companheiro não morrerá. O carneiro balirá de alegria, o boi mugirá de prazer, mas o homem que Deus fez à sua imagem, o homem a quem Deus impôs como primordial, como única, como suprema lei, o amor pelo próximo, o homem a quem Deus conferiu a voz para exprimir seu pensamento. Bom, qual será seu primeiro grito ao saber que seu companheiro está salvo? Uma blasfêmia. Glória ao homem, essa obra-prima da natureza, esse rei da criação. E o conde caiu na risada, mas uma risada terrível, que indicava que devia ter sofrido muito para rir assim. Diante desse acontecimento que deixava os rapazes impressionados e Franz assustado, e, obviamente, o Franz buscava não ver, mas o conde mantinha-se de pé e triunfante, como o anjo da maldade. Essas impressões, elas são carregadas nesse final de capítulo para levar a gente ao suplício do André, logo no começo, né, entre o final e o começo do próximo capítulo, que é o Carnaval de Roma. Porque num passe de mágica, tudo se desfaz. Franz volta a si daquele transe que era assistir
a execução de alguém, e não vê mais nada. O povo já está se vestindo para o carnaval, está todo mundo se preparando. E, inclusive, ele comenta com o conde, nossa, mas já acabou, já foi, não tem nada aqui. E diz assim, parece um sonho. Ao que o conde responde que sim, é como um sonho, que a única diferença é que o condenado continuou dormindo. E daí o Franz, né, fica pensando, mas é chamado logo para se vestir, para se recompor e se colocar à disposição da festa da carne, do carnaval. Interessante, eles foram para se divertir, né? Teoricamente, eles foram para se divertir, para ter aventuras amorosas. Mas a experiência é muito mais densa e intensa do que eles estavam esperando. Nesse momento em que eles se vestem, que eles se arrumam, tá tudo ali, ó, todo mundo já no tetererê-tetê, eles veem um dominó, né? Alguém vestido de dominó, que era aquela jovem grega. Mas é rapidamente, ela é vista muito rapidamente. Um lampejo. Um lampejo. E essa roupa de dominó é uma inspiração no palhaço renascentista, né? E os rapazes se vestem, então, de palhaços e em determinado momento encontram ali uma carruagem de camponesas romanas. Bom, se você passou lá pelo capítulo, uns capítulos anteriores, que a gente tem sobre os camponeses romanos, talvez você faça logo a ligação. Se você já leu esse capítulo, se você já leu esse livro, já sabe do que a gente está falando. Mas fica aí no ar. Depois da festividade do dia, o Franz se engraçou lá com uma das camponesas romanas e tal. E resolveu que no dia seguinte ele ia de camponês, porque ele queria ser reconhecido. Mas eles vão para a ópera à noite. E encontram, claro, a Condessa G. A gente já vai falar sobre essa conversa. Mas eles vão assistir uma apresentação muito interessante. Que é a Italiana em Argel. Contexto. É uma prisioneira italiana que é levada para a África. Só que ela é linda, ela se veste bem. E ela faz o que quer com aquele monte de homem que levou ela para lá. A ópera é de 1813 e uns anos depois uma música patriótica italiana foi incorporada na ópera. Lembremos, século XIX, nacionalismo bombando. E por conta disso ela caiu no gosto do povo, mas caiu tanto no gosto do povo que até o hino do Sergipe foi inspirado nessa ópera. A inspiração chegou no Brasil. Chegou no Brasil. E deixa eu puxar só um comentário sobre o mestre Pastrini, que ele dá as dicas de comportamento ali. E é citado que o mestre Pastrini é sábio como Nestor e prudente como Ulisses. Situando literariamente agora Nestor, rei de Pilos, mais velho dos líderes gregos na Guerra de Troia, grande orador e sempre com bons conselhos para todo mundo. Tão inteligente, tão bom que ele sobrevive à Guerra de Troia e consegue voltar para Pilos. Ulisses, ou Odisseu, reconhecido pela inteligência, pela habilidade discursiva. Na Odisseia, quando Ulisses chega na ilha de Éia, a Circe transforma alguns tripulantes em animais. Ulisses não só resiste ao feitiço, mas convence a Circe a desfazer a transformação. E mais para frente ele nega a oferta dela de imortalidade e matrimônio. Então a cena dele tendo tudo o que um homem comum poderia desejar, vida boa, comida boa, uma deusa na cama, e ainda assim ele ir para os cantos da ilha para chorar com saudades da esposa e da sua própria ilha, é absolutamente sensacional. Leiam a Odisseia, ouvintes da Rádio Caractere. Depois dessa referência mitológica, voltamos aqui para a nossa história. Na ópera, nós temos aqui a conversa do Franz com a Condessa G, falando do conde. E a Condessa, primeiro, ela faz uma referência ela faz uma ligação do conde ao novo Lord Ruthven, que é considerado o primeiro vampiro da literatura. Agora, várias pequenas ligações aqui. A Condessa G, se não me falha a memória, é inspirada numa pessoa real, que teve um relacionamento com o Lord Byron. Por isso ela faz tantas referências. E por isso que a gente também tem o G ali, porque geralmente quando a gente encontra só a inicial do nome em determinadas obras literárias, no século XIX mais especificamente, geralmente são referências, né, a pessoas reais. E é uma coisa que o Dumas faz com certa frequência, deixar uma dica que é oculta, mas assim, todo mundo sabe quem é. Exato. Então ele faz isso com certa frequência. O Lord Ruthven é um personagem fictício, no caso, que apareceu pela primeira vez em 1819 na obra
O Vampiro, de John William Polidori, um médico que era amigo do Lord Byron e da Mary Shelley, e estava lá naquela casinha durante a pandemia, onde várias histórias foram escritas. Que geração, senhoras e senhores, que geração. John Polidori, O Vampiro. Então, quando você pensa em obras de vampiro, normalmente a pessoa remete a Drácula. E essa outra referência ela é muito importante para essa época, porque o Dumas ele está fazendo uma ligação do Conde de Monte Cristo a uma figura romântica. E essa figura romântica mais gótica, sabe? Então é preciso que isso fique na mente. Essa referência ao Lord Byron não é por acaso. Outra coisa, a Condessa G também fala que esse Conde de Monte Cristo, que só é Conde de Monte Cristo por causa da ilha que ele comprou, e não porque ele tenha uma família, um título real da aristocracia, ele é um novo rico. E ela vai dizer o seguinte: que remédio? Engoliremos este junto com os outros. E esse comentário dela me chamou a atenção porque a Condessa, ela lembra outros personagens da literatura e até da dramaturgia ou do audiovisual. O que me lembrou essa fala dela e esse comportamento da Condessa diante de um chamado novo rico, que pede desculpas através do seu dinheiro, né? Por não ter nascido aristocrata. Fez com que eu me lembrasse do Leopardo. Para quem conhece um pouco da história, o Leopardo é uma família decadente da Sicília, e decadente no caso financeiramente, que tem que abrir as portas dos seus ambientes para novos ricos. E também fez com que eu me lembrasse de uma série que está passando na HBO, que é a Idade Dourada, do que ocorreu nos Estados Unidos lá para meados do século XIX, meados final do século XIX, que é essa ascensão de novos ricos que vão tomando conta da sociedade norte-americana. Que não podem ser ignorados mais. Isso. É muito interessante, é muito interessante. E essa perspectiva da Condessa G faz com que a gente consiga fazer uma referência, né? Ou pelo menos tenha ali alguma visualização de como os aristocratas, nascidos aristocratas, viam essas pessoas que de origem desconhecida, digamos assim. No caso, o conde era de origem desconhecida. A gente está assistindo a ascensão da burguesia com força. Mas, de qualquer modo, os rapazes, na conversa com o conde, percebiam que ele era muito conhecedor de literatura e ciências, inclusive química. Nas conversas, o conde vai dando a entender que ele era um homem muito mais inteligente, um homem estudado, um homem com profundidade, né, de conteúdo. Estofo. Do que só alguém deslumbrado com a riqueza. O que causa uma certa impressão ali no Franz e no Albert. O Albert o adora praticamente e o Franz ele é aquela desconfiança, mas assim, o que esse homem tem, o que esse homem guarda, por que ele é assim? Chega um momento em que o Albert consegue ali as graças da bela camponesa, porque no dia seguinte a carruagem dela, né, as mulheres estão vestidas de palhaço e ele está vestido de camponês romano. Então tem toda essa troca, daí ele volta a se vestir de palhaço, ela de camponesa, até que ela combina com ele o encontro, porque ele se mostrou interessado. E o recado que ela entrega para ele num bilhetinho é assim: terça-feira, às 7 horas, desça do seu coche, em frente à rua de Pontefite, e siga a camponesa romana que arrancar o seu mocoleto. Já chegaremos no mocoleto. Quando chegar ao primeiro degrau da igreja de San Giacomo, não se esqueça, para que ela possa reconhecê-lo, de prender uma fita rosa no ombro da sua fantasia de palhaço. É isso que o Albert faz, ele se veste, se apronta porque ele tá... É preciso dizer, a gente não mencionou... Daí pra frente ele não dorme mais. Porque assim, a gente não mencionou, mas é dito nos capítulos anteriores que o Albert tá um pouquinho desesperado, porque ele não consegue uma namoradinha. E tudo o que ele quer é uma aventura, né? O que eles chamam de uma aventura. O Franz não pode acompanhar o Albert nessa brincadeira, e até o Albert até gosta, porque assim, vai me dar mais espaço para fazer ali as graças com as mocinhas no carnaval. Mas o Franz não pode acompanhá-lo pelo seguinte: ele é finalmente aceito
por uma visita ao Papa Gregório XVI. E a gente estava mencionando muitas questões da história de pessoas reais com os personagens. O Franz é meio que, digamos assim, a figura do próprio Alexandre Dumas. O Franz, ele vai visitar o Papa Gregório. Inclusive, ele não quer se envolver mais com o carnaval para não ficar, né, com a mente suja, digamos assim. Porque ele vai visitar um santo homem. E indo para o Dumas, e por que a gente pode fazer essa relação do Franz com o próprio Dumas, é que o Dumas também foi recebido pelo Papa no Vaticano em 1835. Mas não só. Ele visitou Antônio Gasparoni, como a gente mencionou em capítulos anteriores, na prisão. Ou seja, isso nos diz muito como o Franz tem muito do próprio Dumas. O Franz é como esse olhar do Dumas para as festividades de Roma, para os acontecimentos no carnaval, na relação com o Papa, na relação com o prisioneiro, na relação dos bandidos com a população romana. É aí que a gente percebe a própria experiência do Dumas entrelaçada na história do Conde e na perspectiva do Franz. O que chama atenção nesse capítulo é a perspectiva do Franz, porque é ele quem vai dar pra gente como o Conde se apresentava. Em determinado momento, na página 455 e 456 da obra da Zahar, a edição maior, né, da Zahar, a gente vai ter o seguinte: Franz acostumara-se pouco a pouco com a palidez do Conde, que tanto o impressionara da primeira vez que a vira. Não podia deixar de reconhecer a beleza de sua cabeça severa, cuja palidez era o único defeito, ou a principal qualidade. Verdadeiro herói de Byron. Franz não podia, não diremos vê-lo, mas sequer pensar nele, sem imaginar aquele rosto sombrio nos ombros de Manfred, obra de Byron, né? Ou sob a touca de Lara, também obra de Byron. Tinha o vinco na testa que indica a incessante presença de um pensamento amargo. Tinha os olhos de fogo de quem lê no mais recôndito das almas. Tinha o lábio altivo e sarcástico que confere às palavras que dele escapam a característica peculiar de se gravarem profundamente na memória dos que as escutam. O Conde não era mais um jovem. Tinha pelo menos 40 anos. Não obstante, percebia-se claramente que era feito para entusiasmar os jovens com quem esbarrasse. Na realidade, por uma definitiva semelhança com os heróis fantásticos do poeta inglês, o Conde parecia deter o poder do fascínio. Esse é o Conde descrito pelos olhos do Franz e nas palavras do Dumas. Nesse momento, a gente tem a descrição do fim do carnaval. Lembremos, o Albert tinha um compromisso logo no finalzinho do carnaval com uma camponesa romana, lá nas escadarias. E eles vão lá. O Franz está saindo, então ele só consegue ver por uma... É como se ele estivesse no alto e ele conseguisse ver toda a carruagem, conseguisse ver todas as pessoas com as suas velas, né? O Moccoli, todo mundo com que eram velas, na verdade, que as pessoas acendiam. E é muito interessante, é muito bonito esse final, o final desse capítulo, porque é uma passagem de um momento de festa e ilusão para um momento mais sério que veremos nos próximos capítulos. Só que é uma passagem extremamente bem construída, muito bonita. As pessoas tentavam, né? Primeiro todo mundo acende, porque isso marca o fim do carnaval, é o corso, né? Essa corrida, que o Glênio até menciona em outro episódio. E daí todo mundo estava meio que correndo, e correndo em que sentido? Um tentava apagar a vela do outro. E quem apagasse tinha que tirar a máscara, todo mundo ria e tudo mais. E nesse momento, há uma atmosfera se criando, porque eu vou ler aqui. No final de 10 minutos, 50 mil luzes cintilaram, descendo do Palácio de Veneza em direção à Praça del Popolo e subindo da Praça del Popolo para o Palácio de Veneza. Dir-se-ia a festa dos fogos fátuos. É impossível imaginar sem ter visto. Suponham todas as estrelas soltando-se do céu e vindo se misturar na terra a uma dança louca. Tudo isso, acompanhado por gritos jamais ouvidos, pelo ouvido humano, no restante da face do globo. E aí, quando as velas se apagam, né, os Moccoli, o carnaval termina. E aí a gente tem o fim do capítulo. É belíssimo!
É um texto belíssimo, é algo que leva quem está lendo para essa atmosfera criada pelo Dumas. É belíssimo, é belíssimo. Parece que a gente está vendo todas essas luzes se apagarem ao mesmo tempo e começar a quaresma. E com o final do Carnaval Romano, acaba também esse nosso episódio de hoje. É isso mesmo. Muito obrigada pela companhia, obrigada por acompanhar e ouvir estes episódios que a gente está fazendo com tanto carinho. E está sendo um prazer, uma alegria ler o Conde de Monte Cristo, estudar sobre o Conde de Monte Cristo e trazer as informações aqui para vocês. Novamente, muito obrigada e a gente se encontra no próximo episódio. Para mais informações, acesse caracterebooks.com.br.